Sejam muito bem-vindos a essa série de aulas de aquecimento para a nossa jornada da autossuficiência. A jornada é um evento online, é gratuito, onde eu vou te ensinar o caminho, vou te dar um mapinha para aprender a produzir hortaliças orgânicas em quantidade suficiente para atender a sua necessidade de consumo o ano inteiro, tendo você experiência ou não em agricultura. Imagina produzir o próprio alimento? Isso sim é um luxo na nossa vida, não é mesmo? E se você quiser participar da jornada, precisa se inscrever. É muito simples. Se você estiver me vendo pelo Instagram, é só você procurar o link que está lá na bio do meu canal. Mas se você estiver vendo pelo Facebook, eu vou deixar na legenda do vídeo aqui em cima, tá? Agora, se estiver lá no YouTube, é só procurar aqui na descrição do vídeo que tem o link. Clica lá, coloca o nome, coloca o e-mail, clica em concordo em receber as notificações e aí a gente já vai mandar para você um e-mail de confirmação e todas as nossas comunicações, o link para você assistir às aulas, tudo vai ser feito pelo e-mail. Então, caso você fez a sua inscrição, colocou o nome, colocou o e-mail, mas não recebeu nenhum comunicado meu, quer dizer que você pode ter feito a sua inscrição com algum erro no seu e-mail, né, com alguma coisinha que você não colocou certo lá. Porque se eu não tiver o seu e-mail, eu não consigo me comunicar com você. Aí, nesse caso, você vai lá e faz de novo a sua inscrição. Coloca lá ou outro e-mail ou coloca o seu e-mail corretamente, tá bom? Ao longo das aulas de aquecimento, vocês foram vendo muitos temas importantes, né? Temas esses que pode decidir se você tem condições de ter uma horta em casa ou não. E hoje eu quero te dar uma ideia de tudo que você pode produzir na sua horta. Às vezes a gente acha que pode produzir uma coisa, eu quero produzir morango, mas será que o morango eu posso produzir na minha região? Eu quero produzir brócolis, mas será que o brócolis vai bem na minha região? Então hoje eu quero dar para vocês um panorama geral de como que a gente pode escolher o que a gente vai plantar, quais são os requisitos necessários para a gente escolher o que vai plantar e também vou te dar um exemplo. Por exemplo, o que você poderia plantar na sua horta nesse mês agora de setembro? Vamos conhecer tudo isso? Então, para decidir o que a gente vai plantar na nossa horta, a gente sempre utiliza uma recomendação de plantio. O que é isso? São tabelas mesmo. As hortaliças, elas são classificadas quanto à necessidade de água, de luz, de temperatura, de fotoperíodo. Que é o que o fotoperíodo? É a necessidade, a quantas horas de luz uma planta vai precisar ou para florescer ou para vegetar em diferentes estações do ano. Eu vou explicar isso direitinho para vocês. Então as plantas elas têm exigências e cada região vai ter algumas características. Então a região norte tem uma característica, a sul tem outra, a centro-oeste. Então cada região do país tem uma característica. Então a gente tem que combinar as características da nossa região com as características da planta que a gente quer produzir para ver se encaixa ou não, tá? A gente não pode nunca colocar uma planta que tem as suas necessidades numa área que não vai atender essas necessidades, porque aí ela vai demandar de toda uma infraestrutura, muitas vezes a gente tem que modificar aquele ambiente, encarece a produção, torna o negócio mais com consumo energético maior. Então não é muitas vezes sustentável você produzir algo que não é daquela região, tá? Ao passo que quando você produz uma coisa que já vai bem na sua área, bem naquela época, é muito mais fácil você ter sucesso naquilo, porque tudo já está conspirando ao favor, é só você conduzir certinho para ela demonstrar todo o potencial dela. E quais são as características, né, dessa região que precisam ser consideradas? Então as plantas, elas vão ter algumas necessidades de água. Então aqui a gente fala de chuva, porque as tabelas de recomendação nem sempre consideram que a gente tem uma irrigação, que a gente pode ir lá molhar, né? Então tem muita cultura que ela é plantada quando não tem irrigação. Por exemplo, a mandioca. A mandioca é uma cultura que geralmente ela é plantada sem irrigação. Ela vai ser irrigada apenas com a chuva. Então a gente tem que fazer o plantio dela numa época que tenha chuva, que é a época que ela está mais precisando de água. Ali não pode faltar. Quando a gente planta ela, não pode faltar água. Então a gente tem que plantar no período da chuva. E o período da chuva, ele é diferente no nosso país. Por exemplo,
Na região centro-oeste, sul, sudeste, a época da seca se concentra onde? Entre maio até julho, agosto. Aí em setembro já entra a época da chuva, que a gente fala a época das águas. Mas na região nordeste, por exemplo, é o contrário. A região nordeste, quando a gente está na seca aqui, eles têm bastante água lá, que eles falam que é o inverno, não é? Chamado de inverno. Ah, aqui a gente está no inverno, mas não é porque tem frio, é porque tem a chuva. Então a chuva ela vai se concentrar mais nessa época, maio, junho, julho, e depois já começa a secar. E quando a gente começa a receber a chuva aqui, lá entrou na seca. Então, as regiões, elas são distintas. Então, a recomendação de plantio, ela sempre é separada por regiões. Da mesma forma, a temperatura. Tem plantas que só vão bem em temperaturas baixas. Então, aqui na região sudeste, sul, centro-oeste, durante o inverno, a gente até consegue a temperaturas mais baixas para conduzir essas plantas. Por exemplo, a ervilha torta, né? A ervilha torta, ela é uma hortaliça que a gente só consegue produzir aqui durante o inverno, porque tem temperaturas mais baixas. Quando a gente tenta produzir ela na alta temperatura, a gente não consegue. Então veja só, uma região norte, uma região nordeste, vai conseguir produzir tão bem a ervilha torta quanto uma região sul, sudeste, que tem um inverno com temperaturas mais baixas? Não, né? Então, e o contrário é a mesma coisa. A batata doce, por exemplo, a batata doce, o ideal é que você plante ela com temperaturas mais elevadas. Então, aqui na minha região sudeste, eu tenho que esperar chegar agora setembro. Esse mês agora aqui é muito bom para sul, sudeste, porque começa a esquentar e aumenta muito as nossas opções de hortaliça. Então, agora eu posso plantar aqui a batata doce, por exemplo, mas durante o meu inverno eu não posso plantar. Ao passo que a região norte e nordeste eu posso plantar batata doce o ano inteiro, não tem problema nenhum. E as horas de luz, aqui ó, esse símbolo aqui é símbolo de diferente, né? Então, diferentes horas de luz. O que é isso? É o chamado fotoperíodo. Então, a gente tem aí as diferentes estações do ano. Então, se a gente pegar os extremos, né, verão e inverno, em algumas regiões do país, a gente tem diferentes quantidades de horas de luz. Então, quando a gente pega o Brasil ali bem na linha do Equador, a gente tem ali a latitude 0 grau. Depois a gente vai descendo, né? Tem a latitude 10 sul, 20 sul, 25. Quando vai descendo no país, vai aumentando a diferença de horas de luz. O que é isso? Durante o inverno, as noites são maiores e os dias são mais curtos, a gente tem menos horas de luz. Então, amanhece um pouco mais tarde e anoitece um pouco mais cedo. Ao passo que durante o verão, a gente tem o inverso. O tempo de luz é maior, né? O sol ele nasce mais cedo e também se põe mais tarde. Então, o nosso dia, a horas de luz fica mais longa. E algumas plantas precisam dessa diferença de horas de luz entre as fases do ano para poder, por exemplo, frutificar, dar flor, dar bulbo. O morango é uma planta desse tipo que precisa ter essa diferença. A cebola também precisa ter essa diferença para poder formar o bulbo, senão não forma o bulbo. O alho também. Então, tem várias plantas que precisam dessa diferença de luz. Então, a gente planta ela numa época para que chegue na época que ela tem o dia mais longo no verão ou o dia mais curto, ela faça o que a gente deseja que ela faça, tá? E também tem a questão de preço de mercado. Algumas plantas a gente consegue plantar ela numa época que a colheita vai ser numa época onde não tenha tanta oferta. Quando a gente consegue produzir numa época onde não tem tanta oferta daquele produto, a gente vai com certeza conseguir valores maiores daquele produto. Porque a regulação de preço de mercado é através da oferta e da procura. Se eu tenho muita mercadoria naquela época, o preço vai despencar. Mas se eu tiver pouca oferta e a demanda for a mesma, esse produto ele vai ter uma tendência de subir. Então, quem consegue produzir na entre safra, né, que é o período entre as safras mais comuns,
você consegue maior preço de mercado. Então, algumas pessoas, eles fazem algumas adaptações, produzem em estufa, fazem algumas adaptações no meio ambiente, né, ou em temperatura, para poder oferecer esse produto durante a entre-safra e conseguir um preço maior, até mesmo o plantio. Então, se eu sei que a época que tem muito, por exemplo, tem muita oferta de tomate em dezembro, vamos supor. Então, se eu sei que tem muita oferta de tomate em dezembro, o que eu posso fazer? Eu posso adiantar o meu plantio com uma variedade mais precoce, que vai produzir antes de ter aquele boom de oferta, e aí eu consigo pegar um pedacinho da entre-safra com um preço um pouco maior. Então, você vai programando o seu plantio para poder também aumentar a sua lucratividade, tá? Então vamos lá, vou especificar um pouco mais aqui sobre a chuva, né, sobre a água. Nas hortas domésticas, em geral, a gente não tem essa preocupação. Por quê? A gente tem a nossa irrigação, seja manual ou seja automatizada, a gente vai ter uma oferta de água constantemente. Então isso não é preciso. Entretanto, quando chega a época das chuvas, né, seja na sua região aí, a época no final do ano, de setembro até fevereiro, março, ou seja, lá em maio, junho, julho, se for Nordeste, né? Ou então a região Norte que tem chuva o ano todo, a gente tem um problema. Por quê? Quando chega no período onde tem muitas chuvas, fica bem complicado da gente produzir hortaliças. Esse dia mesmo, um seguidor lá do canal escreveu que ele consome, né? Ele produz para consumo próprio e também ele comercializa. Porém, quando chega na época de novembro, que tem muitas chuvas, ele tem dificuldade em produzir as mudas e também produzir hortaliças. Mas isso é comum durante essa época aqui, que a gente tem um excesso, tá, de água. Por quê? Quando tem muita água, aumenta muito a incidência de pragas e doenças, principalmente aquelas doenças bacterianas que dão aquela mela, doença de solo. Um solo encharcado é muito ruim, o solo encharcado aumenta também a incidência daquelas doenças de raiz, praga de raiz. Além disso, né, a produto vai ficando mais feio. Você já viu que chega no final do ano é a época mais quente pra gente aqui, então é a época que a gente mais quer consumir hortaliças frescas, como as folhosas, por exemplo. Então a gente vai comprar isso, tá, a um preço super alto e a oferta é pouca, ela tá feia ainda. Por quê? Porque o excesso de chuva deixa ela mais suscetível à doença, ela vai ficando feia. Então se você nessa época, você já sabe que essa época aqui é difícil. O que você pode fazer, né? Então, tem algumas práticas que a gente faz para evitar encharcamento de solo, como, por exemplo, montar suas linhas em camalhões. Quando o seu solo é muito, muito argiloso, que tende a juntar mais água, né? Ele demora para secar, demora para drenar. É um solo muito suscetível a encharcamento. Então, o que a gente faz? A gente sempre tende a erguer mais esse canteiro, deixar ele maior, para que a água da chuva acumule mais para os lados e aquele canteiro fique um pouco mais drenado, tá? Isso daí é uma coisa que a gente pode fazer. E a gente pode também plantar as variedades certas. Então, se a gente sabe, por exemplo, que aquela época vai chover, vai ser muito difícil da gente produzir, por exemplo, o tomate. O tomate, quando começa muita chuva, ele começa a encher o fruto, né? Ele fica muito túrgido, muito cheio d'água e ele acaba rachando. Então, aqui no final do ano sempre acontece isso com a manga, é a época que a manga tá enchendo o fruto, então já tá enchendo, ela já tá crescendo, aí vem água, água e água, aí ela vai dar aquela estria até que racha. A mesma coisa é o tomate. Então a gente tem que escolher uma variedade de tomate que seja mais resistente a esse excesso hídrico, que tenha uma resistência, né, uma membrana, uma pelinha de fora assim mais forte para poder. Ou então é uma época que você vai evitar plantar esse tipo de fruto, né? Esse tipo de planta que dê esses frutos. Se você puder, você vai evitar, tá? Ou então você vai ter que manipular o ambiente.
Você vai ter que colocar uma cobertura, né? Alguma coisa para evitar o excesso. E ao mesmo tempo, algumas plantas, né, precisam de seca, tá? Por exemplo, quem planta o feijão. Quando a gente planta o feijão, não o feijão de vagem, mas o feijão para a gente retirar o grão mesmo. A gente planta ele numa época onde tem a chuva durante o plantio, então a gente tem que pegar essa janela de chuva e ele vai se desenvolvendo. Mas quando ele chegar próximo à colheita, a gente precisa de seca, não pode pegar uma época de chuva. Vocês já viram na televisão? Tá vindo uma chuva inesperada que vem vindo do sul e vai atrapalhar a colheita do feijão, a colheita do milho, a colheita do trigo, do algodão. Esse ano mesmo teve umas chuvas aí meio inesperadas na região centro-oeste, atrapalhou a colheita do algodão. Também teve durante a colheita do trigo que tá tendo agora. Então, às vezes a seca é necessária, então você tem que plantar na hora certa para colher durante a seca. Se você colher, por exemplo, o feijão e ele tiver com excesso de umidade, quando esse feijão você junta ele em algum lugar, seja num silo ou em alguma sacaria, ele tende a fermentar. Então você vai ter que gastar para secar esse grão, tá? Então a chuva é basicamente isso. E isso daqui é muito importante na hora de fazer um planejamento de plantio. Outra coisa é a temperatura. Então, por exemplo, tem plantas, né, que elas vão precisar de frio. Por exemplo, uma hortaliça que precisa de frio, né? O morango. O morango, ela é uma hortaliça fruta. Tem algumas hortaliças que são classificadas como hortaliça fruta. Morango, melancia, melão. Então, hortaliças, tá? Então, o morango, ele precisa de frio para poder soltar as flores dele. Se não tem esse frio, ele não vai soltar a flor. Às vezes você mora numa região mais quente aí, que não tem frio nem mesmo à noite, porque às vezes a região é quente, mas é uma área mais serrana, onde as temperaturas, né, são mais baixas, principalmente à noite. Então, essa temperatura à noite mais baixa já ajudaria nesse caso aqui. Mas se você mora numa região que não tem frio, é calor mesmo, o morango provavelmente que você tem aí ou que você compre, ele vai vegetar, vai ficar verde, vai ficar bonito, mas ele não vai dar fruto. Se ele der, vai dar um ou outro, mas não é o favorável a ter altas produções, porque ele precisa de frio. Então, a tabela de recomendação, ela considera isso. Ao mesmo tempo, em algumas hortaliças, a gente precisa de uma temperatura mais quente, a gente precisa de calor, por exemplo, as abóboras. As abóboras, se a temperatura está mais fria, ela vai dar mais flor feminina, mais flor masculina e pouca flor feminina. Sim, as abóboras, né, que é a família da cucurbitácea, que é abóbora, chuchu, abobrinha, melão, melancia. O que acontece? Elas têm flores femininas e flores masculinas. Então, para que tenha emissão da flor feminina, precisa ter uma temperatura mais quente. Senão você não consegue, tá? Então tem que ter a polinização cruzada, que é algum inseto que vai polinizar. Se tiver muito vento, esse inseto não vai conseguir polinizar. Esses dias mesmo alguém me escreveu: eu tenho chuchu e meu chuchu dá a flor e depois cai. Por que isso está acontecendo? Então isso daí pode ser vários motivos. Pode ser uma adubação desequilibrada, geralmente falta de boro, né? O boro que vai formar o tubo polínico, que vai formar um pedacinho da flor, tá? Se não tiver o boro, aquela flor tende a cair, a abortar. Outra coisa também é que não tem a polinização, ou por não ter o polinizador, ou por não ter condições desse polinizador voar. Às vezes tem muito vento e esse polinizador não consegue andar. Então aí você vai ter que fazer uma polinização manual. O pepino mesmo, quando a gente tem um pezinho de pepino lá em casa, seja num lugar mais fechado ou lugar que não tenha muitas plantas, você também tem que ir lá com o cotonetinho e fazer a polinização, porque senão ele não dá o fruto, tá? Então algumas plantas vão precisar sim desse clima quente. Então, eu não posso plantar abóbora aqui na região, aqui no estado de São Paulo, durante meu inverno. Por quê?
ela precisa ter uma temperatura mais elevada. Mas agora de setembro até fevereiro já é uma condição melhor que eu posso utilizar. Então eu tenho que escolher essas datas. E a gente chama isso, né, de sazonalidade, tá? Então aqui, ó, só para reforçar o que eu expliquei para vocês, né, sobre o fotoperíodo, aqui a gente tem o Brasil, né? Então o Brasil, bem aqui assim, bem próximo ao norte, a gente vai ter a linha do Equador, que é 0 graus. E conforme a gente vai indo em direção ao sul, essa latitude vai aumentando e a diferença, né, de horas de luz durante inverno e verão vai aumentando. Então, quanto mais eu vou em direção ao polo, maior é essa diferença, né? Daqui para cá e daqui para cima também. Se você estiver no hemisfério norte, é a mesma coisa. Conforme eu vou aumentando, eu vou chegando em lugares onde essa diferença é maior. Até que eu chego, por exemplo, nos polos, né? No polo norte, durante o verão, você não tem luz, você não tem noite, né? É luz 24 horas. E durante o inverno é sombra, né? É noite 24 horas. Então, conforme a gente vai aumentando aqui onde é 0, a gente tem geralmente 12 horas de luz, 12 horas de noite. Aí depois aqui a gente vai aumentando. Quando chega aqui na região sul, por exemplo, durante o inverno a gente tem menos de 12 horas, vai ter ali às vezes até umas 10, 10 e meia, e durante o verão vai ter 13, 13 e meia, e assim sucessivamente, a gente vai aumentando a quantidade, essa diferença, tá bom? E agora eu quero dar exemplos para vocês do que você aí pode plantar nesse mês de setembro na sua região. Então eu vou dar o exemplo aqui da região sul, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, de todas, tá? E vou ler aqui tudo que você pode plantar. Então vamos lá. Se você estiver aí na região sul, o que você poderia plantar esse mês? Olha quanta coisa! Abobrinha, agrião, alface, almeirão, berinjela, beterraba, brócolis. Eu posso plantar qualquer tipo de brócolis? Não. O brócolis, ele é uma das hortaliças que tem algumas exigências, né, quanto a fotoperíodo e quanto à temperatura. Então, nessa época agora, né, eu ainda posso plantar o brócolis cultivar inverno. Mas Mariana, que negócio é esse de cultivar inverno? Não sei se vocês já repararam, mas se você pegar um pacotinho... Eu vou pegar lá, peraí. Voltei com a minha caixinha de sementes aqui, ó, o estado da bonita. Vamos lá. Por exemplo, ó, essa daqui é uma cenoura, tá? Essa cenoura aqui, ó, a hora que você vai comprar, você tá vendo que tá escrito aqui, ó, cenoura meia estação? Então tem cenoura que é verão, meia estação, cenoura inverno. Então quando eu publico lá aqui no Verde Ensina, né, o que você pode plantar e falo que é brócolis cultivar inverno, na hora de você comprar suas sementes ou comprar sua muda lá pronta, você tem que olhar se o brócolis é a cultivar indicada para essa estação. Então agora setembro é o último mês que a gente pode plantar na região sul esse tipo de cultivar. Quando virar o mês, já é recomendado que você plante o cultivar verão. O que acontece, né, se eu plantar o cultivar errado, na estação errada? Acontece que o brócolis, ele, por exemplo, não vai formar aquela cabeça bonita, cheia. Vai formar um monte de florzinha tudo espalhada e não vai ficar bonito, ele não dá certo. Às vezes o pessoal me escreve, mas Mariana, olha como é que tá minha couve-flor, olha como é que tá meu brócolis. Eu falo, gente, isso daí é o cultivar errado, tá? Tem que ser a certa. E você encontra isso ou nos pacotinhos, ou então você tem que entrar lá no site da empresa que está vendendo essa semente e observar o cultivar, se é um cultivar de verão ou se é um cultivar de inverno, meia estação, ou às vezes eles só escrevem assim, é de calor, é de frio, tá? Então aí já subentende-se, né? Outras coisas que vocês podem plantar também, ó, cará, cebolinha, chuchu. Chuchu também começa agora, a época de plantio de chuchu aqui nessas regiões sul, sudeste. Coentro também começa agora, porque ele gosta de calor. O que mais?
jiló, melancia, pepino, pimentão, repolho, tomate. E o repolho é a mesma coisa, gente. Ó, repolho, cultivar inverno. E tem alguns repolhos também que são neutros, tá? Algumas sementes que você pode comprar que são neutras. Você pode plantar ela em qualquer estação, tá? Então isso daqui a gente tem que... Então essa família aqui, né, que é a família das brássicas, repolho, couve-flor, couve, brócolis, elas têm essa característica de ter esse cultivar ter que ser específico da época, tá? Agora, o que plantar em setembro na região sudeste? Então, nessa época, você pode plantar abobrinha, abóbora, moranga, alface. A alface aqui é o ano todo, tá? Em geral, no Brasil, a gente pode plantar alface o ano todo em todas as regiões. Entretanto, nas regiões mais quentes, o ideal é usar um cultivar de verão, cultivar de calor. Antigamente a gente não tinha isso, antigamente o melhoramento genético ainda não tinha conseguido fazer uma alface para você cultivar ela no verãozão. Então ficava pequena, ficava amarga, né? Já pegou uma alface amarga? É porque teve muito calor e aí favorece a formação de um líquido, que é um líquido branquinho que tem dentro dela, e aquilo ali que amarga. Da mesma forma, quando ela fica mais velha, né, vai amargando também. Então, existe cultivar de verão. Então, se você é da região norte, nordeste, quer melhorar a sua produção, procura uma variedade correta para você. A berinjela também. Começou o plantio começou em agosto, agora setembro, fica só durante a parte mais quente do ano, depois no inverno ela fica feia. Mas a berinjela é uma planta que ela é perene, ela pode durar muitos e muitos anos na sua área. Entretanto, ela dá muita praga, muita doença, então acaba matando essa planta. Então chega uma hora que ela vai ficando tão feia, que não é mais viável. Aí eu tenho dó, que eu tenho pé de berinjela aqui que dura mais de um ano, eu fico com dó de arrancar. Aí eu vou lá, a hora que chegar o período mais frio, né, que aí ela fica ruim mesmo, aí eu vou lá dar uma podada bem drástica nela, deixo ela revigorar, porque eu fico com dó, mas o certo é arrancar e plantar uma nova, tá? Beterraba, aqui no sudeste a gente pode plantar o ano todo beterraba. O brócolis, ó, aqui no sudeste, então, ó, o brócolis, aqui eu já vou começar o cultivar de verão. Isso daqui é um problema agora nessa época, sabe por quê? Porque quando a gente vai comprar muda, muitas vezes o viveiro de muda, ele tem a muda ainda do inverno, porque tá trocando ainda. Então aqui é capaz ainda da gente pegar gato por lebre, pegar algumas mudas de variedade de inverno ainda. Então, quando a gente plantar agora, a produção pode não ser boa. Então, se você souber dessa informação e for comprar a sua muda, você tem todo o direito de chegar lá no viveiro de mudas e perguntar: mas você sabe qual que é a cultivar? Aí ele vai falar para você o nome da cultivar. Talvez ele não saiba se é de inverno, se é de verão, porque geralmente os consumidores finais nunca perguntam isso, porque não sabem que existe isso. Então, os vendedores às vezes não são instruídos para responder esse tipo de questionamento. Eu falo isso porque muitas vezes eu pergunto e a pessoa não sabe. Então, eu pergunto, mas qual que é a variedade? Ele vai falar o nome comercial da variedade. Aí você vai lá, se você tiver um celular ali na hora, você já dá um Google ali e procura as informações técnicas, tá? Lá na empresa de sementes. A cebolinha, chuchu, coentro, jiló, melancia, melão, pepino, pimenta, pimentão, quiabo. Eu preciso comprar. Eu fui comprar minhas mudas já plantei esse mês, mas eu esqueci de comprar a muda do quiabo. Eu preciso voltar lá. Tomate, salsa, espinafre e o gengibre. Então, olha só quanta coisa que você pode plantar numa horta esse mês aqui em setembro. Muito legal, né? E a região Nordeste? A região Nordeste é uma das regiões de maior abundância. Aqui na Sudeste, na Sul, chega um período que a gente fica meio sem opção, assim, sabe? Mas a Nordeste, ela é sempre muito próspera. Por exemplo, agora, ó, pode plantar abobrinha, as abóboras, alface, agrião, a batata doce, que é o ano inteiro, berinjela, se eu não me engano também é o ano inteiro, gengibre, chuchu, coentro.
jiló, melancia, melão, pepino, pimenta, pimentão, quiabo, repolho. Repolho qual? Variedade verão. E o tomate, tá? Então aqui, ó, quanta coisa para poder plantar aí na região do Nordeste em setembro. E agora aqui eu juntei as duas, tá? Então, em setembro, o que você pode plantar na região Centro-Oeste? Então, ali, Mato Grosso do Sul, Goiás, abobrinha, abóbora, alface, gengibre, coentro, melancia, melão, pepino, pimentão e tomate. E na região norte do país? Na região norte do país é uma região mais difícil para a gente produzir as hortaliças porque realmente é muito calor e muita umidade. E as nossas hortaliças, elas são geralmente provenientes de regiões mais frias porque foram trazidas, são exóticas, né? Foram trazidas de outros países pelos nossos colonizadores, né? Então, são plantas, ó, por exemplo, batata doce vai muito bem lá, mas a batata doce, ela tem as características aqui, tá? Ela é uma hortaliça aqui das Américas, né? Da América Central, América do Sul. Agora, a alface, ela é totalmente uma planta que é mais de frio. E hoje em dia já tem o melhoramento genético. Quando eu falo em melhoramento genético, gente, na verdade é um trabalho muito longo feito por pesquisadores, universidades, centros de pesquisa, onde eles vão selecionando várias e várias variedades, vários cultivares, vão fazendo cruzamento. E é difícil fazer cruzamento em alface porque até que dá flor para fazer cruzamento, não é toda que consegue dar flor, é um parto fazer melhoramento genético de alface, porque é difícil fazer o cruzamento. Então pega o pólen de uma, passa na outra, faz aquela sementinha, então vai fazendo, então demora anos, 10 anos, né, para você soltar uma variedade dessa. Então quando tem, alguém já foi, já fez, já estudou, vamos aproveitar, né? Então, batata doce, o cará, cebolinha, coentro, pepino, pimenta, quiabo e repolho. Repolho qual? Cultivar verão. Então, num lugar norte, né? Assim sempre vai ser os cultivares verão. Não importa se é inverno, se é verão, não importa a estação. Você vai ter que sempre usar as cultivares de verão, porque as características já são de calor, umidade. Então, a gente tem que sempre usar isso. Então, veja só. Quando a gente vai fazer um plantio, a gente tem que seguir essas recomendações, essas tabelas de plantio, que elas vão entrar, elas vão considerar tudo que a planta precisa e também considerando algumas características de cada região. Então, o Brasil, como é um país de dimensões continentais, muito diferente, a gente tem, olha só, esse daqui vai poder só isso, esse daqui isso. Então, olha como é diferente, né? Para cada área, para cada região do país. Então, por isso que a gente tem que usar essas informações que estão a nosso favor para poder melhorar a nossa produtividade. Se eu posso plantar jiló e agora é uma época boa para jiló, eu vou aproveitar, porque eu vou ter mais chance de sucesso. Agora, se eu tenho essa condição e eu quero plantar uma ervilha torta, eu posso plantar? Pode plantar. Pode ser que ela nasça, que ela cresça, que ela produza alguma coisa? Pode ser. Entretanto, não é as condições ideais dela. Então, vai ter mais chance de praga, mais chance de doença, mais chance de baixíssima produtividade. E às vezes você acha que é você que está fazendo alguma coisa errada, que não está sabendo cuidar dessa planta. E não é. Você apenas não está sabendo escolher o que você realmente pode plantar ou não, tá bom? Então, todo mês aqui no canal, né? Quase todo mês, que mês passado eu esqueci. Mas quase todo mês eu posto aqui o que plantar por regiões, tá bom? E se você vê uma tabelinha aí, o que plantar no Brasil todo, uma coisa que englobe tudo, desconfie, porque existe sim diferenças, como eu acabei de explicar aqui para vocês. Bom, espero que tenham gostado dessa aula e ó, escolha aqui a sua listinha, escolha o que plantar e vamos começar, não perca tempo. Tchau, tchau.